Esperem para ver o que é que vai surgir destes 90 dias de pausa, quando houver aqui a possibilidade para, estando a avançar a frente chinesa, se poder investir mais energia nas outras frentes, nomeadamente com a União Europeia. Portanto, aqui há uma clara quebra de confiança que Trump não vai querer a mão e o braço, depois de conseguir um dedo, não é? Portanto, acho que é um bocadinho isto que ele quer dizer aqui nas entrelinhas, e faz sentido desse ponto de vista, se concordamos ou não com a direção que ele está a dar ao país, ou com as medidas que ele quer implementar, isso é outra história. Mas, deste ponto de vista, tens 4 anos, all-in, não é? Ou fazes agora, ou vais-te calar para sempre. E, portanto, acho que é isso que está aqui a acontecer. Agora, o nosso bom senso tem que imperar, deixar este ruído passar, perceber que isto tem o seu caminho. Continuam vivos desse lado, depois deste mês de autêntica montanha-russa? Eu acredito que sim. Porque o que nós vimos foi o mês daqueles que serve de lição. Uma lição que mais tarde ou mais cedo nós iríamos passar por ela, por esta experiência. E acredito que temos que passar por ela. Ainda bem que passamos. Quer por bear markets mais prolongados, como de 2022, mas também por correções mais abruptas, mais rápidas, em que o mercado de repente 10, 20%, numa questão de 1-2 semanas, e isso provoca-nos aqui grandes desafios psicológicos. À data, o SP500 já recuperou grande parte, né, das perdas que fez quando atingiu aqui este fundo. Atualmente está a menos 3,10% retorno year to date, né, desde que o ano começou até agora. Não é propriamente dramático, mas nós sabemos bem, há umas semanas atrás estávamos aqui a tocar quase nos menos 20%. O que aconteceu neste mês de emoções, entretanto, já foi totalmente recuperado, né? Infelizmente, tivemos o Liberation Day, que foi o catalisador de tudo isto, né? Portanto, o Liberation Day foi quando Donald Trump anunciou que praticamente o mundo todo iria ser alvo de tarifas retaliatórias em função, né, do trade deficit, da balança comercial, mas certo é que, se tivermos em consideração que o 2 de Abril foi aqui, e foi precisamente na data do anúncio, nós chegamos ao dia de hoje, né, que é 4 de maio, mas o último dia de negociação foi esta sexta-feira, portanto, dia 2 de maio, e o SP500 já está, inclusivamente, ligeiramente acima. Portanto, anulou praticamente as perdas pós-Liberation Day. Afinal, o mundo não acabou. E serviu para nós realmente apanharmos aqui um susto, não vou dizer um susto, não é? Mas colocou-nos aqui uma grande exposição a uma desvalorização da carteira que foi ampliada, e já vamos falar disso mais à frente, foi ampliada com a desvalorização do dólar, né? Amplificou um bocadinho as perdas que nós fomos sentindo ao longo, né, desta queda, que levou o mercado para aqui. E, entretanto, mesmo com esta recuperação, o dólar ainda não recuperou dos valores a que estava há um mês atrás, mas, como podemos ver, tudo isto não passou de uma queda originada, não por fundamentos, não porque as empresas estavam a retrair, a regredir os seus lucros, a regredir a sua faturação, a ver-se aqui penalizadas de forma que se justificasse o mercado retrair desta forma. Foi uma notícia que, mais uma vez, e é estas experiências que acho que são importantes nós passarmos, porque mais à frente, quando isto voltar a acontecer, nós estamos muito mais calejados e vamos quase como bocejar e dizer bem, olha, mais uma vez, não é? Pronto. E já nem nos deixamos afetar, mas só passando por elas. Portanto, o que é que provocou tudo isto foi uma notícia que depois podia, naturalmente, provocar aqui uma série de retaliações de outros países, não é? Relativamente às tarifas de Donald Trump, que foram um boom, não é? Ninguém esperava aquela dimensão
de tarifas e na repercussão, né, que teve todo o mundo, praticamente, até zonas onde só moravam pinguins, levaram com as tarifas. Ninguém esperava essa dimensão e todos os contornos relativamente à dificuldade de conseguir negociar nos termos em que Trump queria, por causa de ser aqui umas tarifas com base na balança comercial, é muito difícil conseguir resolver isso naquele curto espaço de tempo. Também havia uma semana para as negociações. Isso levou aqui a muita incerteza e a receios de repercussão de outros países, receios de recessão. E é certo que tão rápido o mercado desceu, mas se acompanham aqui as lives, também perceberam que era insustentável aquelas tarifas. E o que é certo é que tão rápido apareceram, como tão rápido desapareceram, e é como tudo na vida, né? Já deixou de ser novidade e foi-se esquecendo. Entretanto, entrou aqui a pausa de 90 dias de Donald Trump, praticamente todo o mundo, exceto a China, e com isso também ajudou a aplacar um bocadinho os investidores, mas a par disso, já não é bem uma novidade e com a época de earnings a entrar em curso, isto já está resolvido. Tanto é que o Nasdaq até já está acima, se repararem, do valor que estava no Liberation Day. Já está nestes valores aqui, acima da linha tracejada. No dia 2 de Abril estava aqui neste patamar. Portanto, já está inclusivamente acima, já se esqueceu, o mundo já esqueceu as tarifas, bola para a frente. E em termos de performance, como é que estamos este ano? Os mercados que continuam a ter aqui a maior performance este ano é o mercado chinês, que com 14,68% de valorização este ano, seguido do mercado europeu, 7,47%. Depois temos aqui o mercado americano a retrair, Dow Jones, sempre aquele menos volátil, é o que está a retrair menos, 2,54%. Aqui, marcado pelo gráfico de velas, o SP500, menos 3,67%. E depois o Nasdaq, o índice tecnológico, é o que é mais volátil, ajuda a empurrar o índice para a frente, mas também quando há quedas também acaba por ficar mais para trás, os movimentos são muito mais amplos, menos 4,16%. É assim que estamos, portanto, são aqui, nomeadamente no meu caso, as posições chinesas até têm ajudado a contrabalançar um bocadinho as perdas que estamos a ver aqui, as retrações que estamos a ver em empresas norte-americanas. Por isso é que também ter aqui um portfólio geograficamente bem diversificado, com alguma exposição a ativos de outros países, acaba por ser importante. Vamos recapitular aqui a viagem que fizemos ao longo de abril, para também ajudar a assimilar um bocadinho este episódio e para nós, no futuro também, ao assimilarmos um bocadinho tudo aquilo que aconteceu, irmos munidos desse conhecimento um bocadinho mais reforçado e a memória fica aqui um bocadinho mais reforçada com tudo aquilo que aconteceu, para percebermos que, mais uma vez, um investidor que consiga dar 2 passos atrás, ou até 4 ou 5, para ver as coisas com um bocadinho mais de distanciamento e perceber onde é que está o bom senso aqui no meio, vai conseguir compreender muitas das vezes o que é que está em causa, não é? O que é que o bom senso diz. E o bom senso aqui mais uma vez revelou-se, não é? Como falei, vamos explorar tarifas, aquela dimensão, aquelas características, aquilo não fazia sentido nenhum, aquilo era possível de negociar sequer por outros países. Então o bom senso imperava, dizendo que isto não passa de uma estratégia de negociação. E vamos ver, então, recapitular aqui a viagem. Portanto, no dia 2 de Abril, este foi o início do mês. Dia 2 de Abril fechou aqui, nesta segunda vela. Depois o início do mês começou aqui nesta linha tracejada. E começou com uma queda abrupta, né? Uma grande descida. Aquela quinta e sexta-feira pós-Liberation Day foram completamente sangrentas. E tudo começou com o Trump no Liberation Day a anunciar as tarifas, né? Medos de trade wars, recessão, inflação desmesurada com um iPhone a $2.300. Isto, se bem que o iPhone é um produto que beneficia de um certo pricing power, mas estes preços ficariam ridículos, não é? Incomportáveis, sequer para a absorção de uma grande parte do mercado. Depois, ato contínuo, não é?
consequência direta, China a impor 34% de tarifas recíprocas também, na mesma dimensão dos Estados Unidos, e isto marcou a pior semana para as ações americanas desde o crash da Covid, à medida que a China também retaliou, e isto não foi um ato isolado, quer para o cimando da administração americana. Portanto, houve retaliações, e a China é um parceiro comercial importante dos Estados Unidos, e foi isso que provocou este drop grande, que inclusivamente despoltou ali um evento de liquidação forçada, à medida que o índice caiu a um certo patamar, ainda foi ampliando essa queda à medida que os stop loss e as liquidações nas margin calls iam sendo ativadas. Isso ajudou a ampliar o movimento do mercado. Mais uma vez, reações emocionais e o algorithmic trading, né? Os algoritmos aqui a funcionarem. Depois, certo é que cá estamos nós aqui, voltamos tão rápido este efeito, né, de elástico, movimentos a 90 graus. Isto é o que o Adam Koo fala muito disto, o movimento a 90 graus, em que quando existe este tipo de movimentos rápidos e muito pronunciados, por norma acontece um efeito parecido com o elástico. Puxamos em demasia, e depois, quando largamos, é normal que haja também uma recuperação pronunciada. E foi o que nós vimos aqui. Rapidamente os investidores, o buy the dip a acontecer, recupera-se. Então, se tivermos em consideração, e eu até pensava que tínhamos aqui... exatamente. Temos aqui, no mesmo dia, aconteceu Donald Trump publicar no Truth Social, no seu Twitter, "This is a great time to buy", isto é um bom momento para comprar, e nesse mesmo dia anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas para a maioria dos países, mas aumentou exclusivamente para a China. Portanto, isto de uma guerra comercial ampla passou para uma guerra Estados Unidos-China. Eventualmente, ele partiu de uma narrativa mais ampla para depois afunilar e ir ao que pretende, ao invés de começar logo a narrativa atacando diretamente a China, que poderia ser algo mais percepcionado ou visto como um confronto mais direto à China. Não sei se eventualmente isto é para controlar narrativas e vamos fazer isto, mas no fundo o que queremos é depois este braço de ferro com a China. Pronto, na prática dá para perceber, não é? Não é preciso ser muito inteligente para perceber que na prática é isso que acontece quando retrais, dás um passo atrás, sim, retrais o teu movimento inicial e de tarifas alargadas passas só a atacar um único país, não é? Mas não foi essa a primeira comunicação, não é isso que fica para a história, o Liberation Day, aquele quadro, que, no fundo isso acaba por ser um teatro, no fundo, que manipula de certa forma a nossa memória e também a percepção destes eventos, de controle da opinião pública, não é? E com isso, naturalmente, ajudou a que o mercado recuperasse muito rapidamente, embora tenha tido depois mais uma wave down. O mercado não se movimenta, nem para baixo se movimenta em linhas retas, nem para cima também. É sempre a subir, não é? Tem as suas descidas, as suas wave downs. Foi isto que aconteceu. Se viemos aqui escalpelizar um bocadinho mais a notícia, anunciou tarifas, pausa de 90 dias nas tarifas, mudança dramática. Não acho que isto seja dramático, acho que é o único caminho, né, que era possível depois de uma medida tão infazível, né? Não daria para levar aquilo avante. Manteve 10% das tarifas em praticamente todas as importações e aumentou as tarifas nos bens chineses para 125%. Os mercados globais subiram na sequência desta notícia. E como vimos isto... Trade Organization World. Ok, exatamente isto. Mudou aquilo que era uma guerra comercial sem precedentes entre os Estados Unidos e a maioria do mundo para uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Afunilamos e chegamos àquilo que efetivamente era o objetivo. Isto foi,
9 de Abril, portanto, uma semana depois do dia 2 de Abril, né, do Liberation Day. O motivo, né, a China está a roubar o nosso país e no fundo, também já expliquei aqui, não vale a pena entrarmos aqui no detalhe da notícia. Pronto. Isso beneficiou e muito a União Europeia, que já estava aqui a preparar as suas medidas retaliatórias, mas depois não foi necessário ir avante com isso. Exatamente. European Commission suspended its retaliatory measures, portanto, já suspendeu tudo aquilo que ia trazer para cima da mesa em termos de retaliações, devido a este anúncio de Trump de pausa de 90 dias. Portanto, isto também vamos falar mais à frente. O que é que nós podemos esperar daqui para a frente? Será que Trump vai ficar apenas e só contente com um desfecho positivo que venha a conseguir com as negociações com a China? Ou vai também, isto é como tudo, né? Dás um dedo, quem dá um dedo depois, quem está a cobrar, se calhar vai querer a mão e o braço. Portanto, poderá Trump querer aproveitar a oportunidade para ainda assim negociar melhores condições com outros países, nomeadamente também aqui com a União Europeia. Vamos ver como é que se vai desenrolar agora todo este momento, porque podemos ter aqui uma fase em que, à medida que se aproxima o término desta pausa de 90 dias, pode começar a aquecer também, aqui noutras frentes, nomeadamente com a União Europeia, dependendo também do desfecho com a China. Muito bem. Portanto, foi isto que aconteceu. Vimos aqui, quer do lado chinês, quer do lado europeu, vontade para que nada destas tarifas, mesmo de um lado e de outro, entrassem em vigor, porque não beneficia ninguém. Mais à frente, neste mês de autêntica montanha russa, nós vimos primeiro o mercado a retrair, depois, no dia a seguir, a recuperar. Em primeiro lugar, retraiu porque Trump a ameaçar despedir Jerome Powell. Não sabemos se isto sequer é possível, mas vale tudo com Trump, pelo menos para expressar a sua liberdade de expressão. Vale tudo, né? Inclusivamente publicar na rede social a sua imagem vestido de Papa. Portanto, vale tudo. Pelo menos para publicar nas redes sociais. E o que é certo é que ele tem vindo a fazer uma grande pressão nas redes sociais com o Jerome Powell para baixar as taxas de juros, mas ao longo dessa troca de argumentos ou guerrinha que ele vai fazendo com o Powell nas redes sociais, ameaçou inclusivamente de despedi-lo. O mercado receou que isso fosse uma possibilidade de viesse a acontecer, queda, para logo a seguir dizer que afinal não tem planos para despedir o Jerome Powell, o mercado volta a subir. Isto, uma contradição, volte-faces quase de hora a hora, de um dia para o outro. Foi uma autêntica montanha-russa mesmo, de grande volatilidade. A nível de tarifas, havia um setor aqui que era o setor automotivo, que estava aqui a ser particularmente afetado, com 25% de tarifas, mas que, entretanto, já estão a ser aliviadas pela administração. Já estão a ser aliviadas. Portanto, também aqui o Trump está a fazer o rollback, não é? A dar passos atrás nas várias medidas que foi promovendo, não é? Aqui mais um caso. E com isto, nós chegamos aos 100 dias da administração Trump e temos os piores 100 dias de um início de presidência. Portanto, o SP500 Performance, até agora, durante este segundo mandato do Donald Trump, foi a terceira pior performance durante os primeiros 100 dias de qualquer ciclo presidencial. Portanto, foi a pior performance em 100 dias. Aqui o título da notícia deve continuar. Como já não se via há não sei quantos anos. Vamos ver aqui. O que é certo é que o que nos diz aqui a estatística que nós temos visto é que estes 100 dias do Trump estão aqui só atrás, só à frente, aliás, dos primeiros 100 dias do presidente Nixon.
em 1973, que conseguiu nos primeiros 100 dias fazer com que o SP500 retraísse 9,9%. Neste caso aqui, o Trump fez com que o mercado retraísse 7,9%. Aqui, portanto, algo que já não se via aqui com Bush, né? George W. Bush, em 2001. Depois foi a tal história de Nixon, em 73. E depois temos aqui ainda Truman, Eisenhower, aqui ainda mais lá para trás. Portanto, já não se via aqui um arranque de presidência tão fraco, com o mercado tão descrente, não é? Ou em zona de bearish momentum, não é? Ou de liquidação de posições. Tudo isto que temos visto acontecer, não é? Portanto, são estes os primeiros 100 dias de Trump. Mas também vos tenho dito, se isto é a análise que eu faço, a Donald Trump entrar aqui para um segundo mandato que sabemos, como dita a Constituição, é o último que ele pode ter. Portanto, não vai ter uma oportunidade a seguir este mandato de conseguir ditar as regras do jogo e as leis que quer, como consegue agora. Portanto, está numa posição privilegiada enquanto presidente da maior potência global e tem aqui o seu último mandato. Então, eu vejo um bocadinho isto desta forma, que é a última oportunidade que tens, então tens que tentar arrumar um bocadinho a casa à tua imagem e conseguir impactar, deixar a tua marca, né, no país o melhor possível, à tua imagem, pronto, como Donald Trump considera que deve fazer, e vai com tudo. Vai com tudo. Em primeiro lugar, mudar estruturalmente coisas que considera que têm que ser mudadas, custe o que custar, a quem doer, para depois, no segundo, terceiro e quarto anos do seu mandato, conseguir depois levar o barco a bom porto. Né? Como se costuma dizer, primeiro destruir para depois reconstruir. E não estamos aqui a falar de destruir, nem nada do género, porque a não ser destruir um bocadinho alguma da confiança global nos Estados Unidos, mas destruir eventualmente aqui alguns acordos comerciais, etc. Mas quando falo aqui em destruir, é mudar completamente aqui as regras do jogo em questões nevrálgicas, em questões que são realmente cruciais para os Estados Unidos, nomeadamente esta questão de melhorar a balança comercial, entre outros aspectos, não é? Para depois os resultados começarem a aparecer noutras frentes. Também sabemos que os Estados Unidos têm uma dívida muito elevada, que precisa de ser refinanciada. Portanto, também alguma pressão no Paulo para baixar as taxas de juros. Portanto, tudo isto, quanto mais depressa for feito, doa a quem doer, independentemente do que está acontecendo no stock market. Claro que não tens que olhar para o stock market nesta fase, não é? É uma fase de arrumar a casa. Eu vejo um bocadinho as coisas desta forma. Daí que isto vale o que vale. Os primeiros 100 dias vale o que vale. Isto, no fundo, é irrelevante. Não é? Isto é irrelevante o que estamos aqui a ver. Serve para fins de curiosidade. Outra curiosidade foi este comparativo. Quando o mercado, em início de 2024, estava a subir, o Trump a dizer, ainda não era presidente ele, era o Biden o presidente, e o que ele dizia era, este é o stock market do Trump, porque as sondagens contra o Biden são tão boas, a meu favor, que os investidores estão a projetar que eu vou vencer. E que vou fazer com que o mercado suba. Portanto, tudo o resto é terrível. Vejam o Middle East, né? O Médio Oriente, e a inflação recorde. Portanto, Make America Great Again. Era o que ele dizia em janeiro de 2024. Agora que estamos a assistir a uma correção do mercado e aos piores 100 dias de uma presidência desde 1973, este é o stock market do Biden, não é do Trump. Eu só tomei posse em 20 de janeiro. As tarifas vão, em breve, começar a entrar em vigor. Empresas estão a mover-se para os Estados Unidos a uma velocidade recorde. Nosso país vai bombar, will boom, não é? vai crescer exponencialmente, mas temos que nos livrar aqui destes pendentes que o Biden deixou. Vai demorar algum tempo, não tem nada a ver com tarifas,
apenas nos deixou com alguns maus números em algumas frentes, mas quando o boom começar, vai ser como nenhum outro. Be patient. E eu aqui, sinceramente, acho que há alguma coerência com aquilo que eu vos acabei de dizer, que é a minha opinião. Embora ele não vá ao detalhe para explicar, mas também não concordo que isto seja o Biden Stock Market, não é? Porque isto é provocado por decisões dele, não é? E as notícias são da sequência de atitudes e ações de Trump, mas o que me parece que está aqui nas entrelinhas é muito isto, que é, estou a tentar arrumar a casa do a quem doer, com medidas que não são populares e... Não é, porque isto das tarifas, não, quem é que acabar por pagar? Era o consumidor americano, que também não é o seu objetivo de penalizar o consumidor americano. Portanto, isto é um instrumento de negociação que está a ser usado, mas quando esses acordos comerciais, quando essa balança comercial global, eu não falo só aqui com a China, mais global, por isso é que também estou um bocadinho reticente em achar que isto vai cingir à China. Numa primeira fase, o foco pode estar agora com a China, mas esperem para ver o que é que vai surgir destes 90 dias de pausa, quando houver aqui a possibilidade para, estando a avançar a frente chinesa, se poder investir mais energia nas outras frentes, nomeadamente com a União Europeia. Portanto, aqui há uma clara quebra de confiança que Trump não vai querer a mão e o braço, depois de conseguir um dedo, não é? Portanto, acho que é um bocadinho isto que ele quer dizer aqui nas entrelinhas, e faz sentido desse ponto de vista, se concordamos ou não com a direção que ele está a dar ao país, ou com as medidas que ele quer implementar, isso é outra história. Mas, deste ponto de vista, tens 4 anos, all-in, não é? Ou fazes agora, ou vais-te calar para sempre. E, portanto, acho que é isso que está aqui a acontecer. Agora, o nosso bom senso tem que imperar, deixar este ruído passar, perceber que isto tem o seu caminho, e com um Trump tão vaidoso, que se gosta de gabar, né, que deixou o stock market em polvorosa, a subir, a dar ganhos aos seus amigos e aos investidores também, a toda a gente, né, e aos cidadãos americanos, porque grande parte também investe, né, gosta de se gabar desse feito. O que ele está a fazer não é para penalizar o mercado. Short-term pain for long-term gain. É isso que também falei muito na live anterior e reforço aqui. Atualmente, depois de uma queda de 19,37%, nós já assistimos a uma recuperação de 14,77%. Portanto, isto basta apoio a assentar um pouco que o mercado volta a fazer o seu caminho. E se o mercado já recuperou 14,77% desde o fundo, o que dizer de algumas empresas? Microsoft já recuperou, e entretanto publicou os seus resultados, já recuperou 24,05%. Meta Platforms já recuperou 23,07%. Broadcom já recuperou 33,19%. Mercado Livre 32,03%. E, como vemos, isto também atesta aqui o facto das ações serem mais voláteis do que o próprio mercado, né? Tem movimentos de queda mais bruscos, mas depois também, quando sobem, tem aqui subidas mais expressivas. Isto falando de empresas do 1%, que são aquelas que nos permitem aqui esta previsibilidade e constância de análise, porque tudo o resto carece aqui de resultados suficientes em termos de performance do negócio para que depois, se é possível, olhar para os gráficos e encontrar aqui padrões, né? Empresas que são fora do 1% são negócios medíocres e é normal que demorem mais a recuperar e que também, quando caem ainda mais abruptamente. E a recuperação, se é que ela vai existir, demora também muito mais. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel.
Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.